falaremos aqui a respeito das soft skills inteligência emocional, comunicação eficaz, empatia. E ao final, utilizaremos das 3 ferramentas para desenvolvermos a habilidade de prevenção e mediação de conflitos. Vamos seguindo. Inteligência emocional. O que seria inteligência emocional? Estamos cansados de ouvir esse tema, inteligência emocional, porém, muitos se falam que a inteligência emocional seria o controle das emoções. As emoções elas não têm como ser controladas. As emoções elas são explosões químicas no cérebro, onde uma vez que foi acionada, não tem como controlá-la. O que podemos fazer é gerenciá-las, administrá-las. Inteligência emocional, capacidade e habilidade de gerenciar as emoções. Emoções são explosões químicas no cérebro, não há como controlá-las, mas podemos gerenciá-las e administrá-las. Um conceito técnico de inteligência emocional é a capacidade de um indivíduo administrar suas próprias emoções a seu favor. Um indivíduo emocionalmente inteligente é aquele que consegue identificar suas emoções com mais facilidade. Então, o que seria inteligência emocional? Um indivíduo que consegue identificar as suas emoções, identificar as causas das emoções e conseguir gerenciar o seu comportamento mediante a explosão da emoção. Nós temos aqui emoções básicas do ser humano. Emoções básicas do ser humano. Temos a raiva, o medo, a tristeza, a alegria, o afeto. Nós temos aqui o tempo da emoção. Poderemos substituir esse tema por estágios da emoção. Então, vamos ver pela raiva, começando pela raiva. Emoção, raiva. Primeiro estágio, primeiro tempo da emoção é o sentir. É quando aquele gatilho foi acionado, você sentiu essa emoção, a raiva. O segundo estágio do sentimento raiva é a expressão verbal, quando a palavra, o sentimento é verbalizado através das palavras. É quando você sente raiva e você xinga, você agride verbalmente essa pessoa, você fica agressivo nas palavras. Então, é o segundo estágio do sentimento raiva. O terceiro estágio, atuar corporal, é quando o sentimento ele se manifesta no comportamento. É onde vem a agressão física, as lesões corporais. Então, o sentimento, primeiro é interno, primeiro estágio. Segundo, você verbaliza o sentimento. Terceiro, parte para a agressão física. E aqui nós temos o medo, a tristeza, a alegria, o afeto. Todos esses sentimentos e outros que não estão aqui citados, eles passam por esses 3 estágios. O medo, por exemplo, primeiro estágio, sentir o medo, é interno, algo que você presenciou, que fez sentir o medo. Segundo estágio, a expressão verbal, quando você grita, você assusta, decorrente daquele medo que você sentiu. E o terceiro estágio é quando você atuar corporal, quando você corre ou quando você luta. Quando você está com medo, ou você enfrenta o medo e luta, ou você foge. Então você vê que tem alguns sentimentos básicos, algumas emoções básicas do ser humano, e os 3 estágios, sentir, expressão e atuação corporal. Aqui nós temos a capacidade de julgamento e de tomar a decisão. O que isso tem a ver com a inteligência emocional, com as emoções? Quando você está munido das emoções, isso compromete a sua capacidade de julgamento do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. Quando você está munido com essas emoções, está dominado, possesso por essas emoções, seja ela positiva ou negativa, compromete a sua capacidade de julgamento e de tomada de decisão. Muitas vezes você toma uma decisão precipitada porque você está munido, está tomado por tal sentimento. É o caso de quando você age pela emoção, é o famoso agir pela emoção. A sua capacidade de julgamento está comprometida. Então você toma decisões baseadas na emoção que você está sentindo, seja ela emoção ruim ou emoções boas. Mas independente de qual seja essa emoção, ela vai comprometer a sua capacidade de julgamento. Nós temos aqui o
Daniel Goleman, ele fala sobre 3 jeitos de você desenvolver as soft skills, ou seja, 3 formas de você desenvolver as suas habilidades emocionais. A primeira delas, aprender a se autorregular. Como assim aprender a se autorregular? Aqui está voltado para o autocontrole, autoconhecimento, melhor falando, para o autoconhecimento. Quando você adquire o autoconhecimento, você consegue melhor desenvolver as soft skills, as habilidades emocionais. Por quê? Você tem autoconhecimento, você consegue identificar suas emoções, com isso você consegue gerenciar o seu comportamento. Logo, logo você consegue elevar o seu nível de inteligência emocional, a sua competência emocional. Segunda forma de você desenvolver essas competências emocionais, aprenda a gerenciar seu tempo. Quando você é uma pessoa organizada, quando você gerencia seu tempo de maneira organizada, tem esse hábito, você consegue ter menos estresse, você ameniza, você diminui os riscos de acionar gatilhos que te levam àquela emoção. Então, quando você aprende a ser uma pessoa que administra melhor seu tempo, se organiza melhor, uma pessoa organizada, você está automaticamente diminuindo as chances de você perder o controle, de você se estressar. Então, aprender a gerenciar o seu tempo é uma das habilidades de você desenvolver as soft skills. É uma das maneiras de você desenvolver a habilidade emocional. E a terceira, não menos importante, criar uma cultura de feedback. O que seria criar uma cultura de feedback? É você procurar se ver por uma outra ótica. É você procurar aquelas pessoas próximas de você, do seu convívio, e perguntar: o que você acha do meu relacionamento? O que você acha que eu posso melhorar? Como você acha que eu sou uma pessoa calma, tranquila, explosiva? O que você vê em mim que pode ser melhorado? Então, as pessoas conseguem te ver de uma maneira que você mesmo não consegue. Você acha que eu sou uma pessoa empática? Você acha que eu sou uma pessoa humilde? Você acha que eu sou uma pessoa equilibrada? Então, quando você pede para um terceiro ele avaliar o seu comportamento, você está fazendo um feedback, uma cultura de feedback. As pessoas te vendo, te mostrando aquilo que você sozinho não consegue ver. Muitas vezes nós não conseguimos enxergar os pontos que precisamos melhorar. Aí uma pessoa do nosso convívio vai estar habilitada para pontuar alguns pontos, algumas situações que nós precisamos de evoluir, nós precisamos desconstruir, nós precisamos ressignificar. Então essa cultura de feedback é muito importante para que possamos identificar as nossas deficiências, as nossas limitações, para que possamos criar uma cultura de evolução. Quando nós falamos sobre competências emocionais, nós avançamos para a orientação para servir. O que seria uma orientação para servir? Quando eu entendo que eu preciso me ressignificar, que eu preciso olhar para mim, que eu preciso desenvolver algumas habilidades emocionais, e eu não consigo, eu busco e não consigo desenvolver, eu faço uma cultura de feedback, onde as pessoas mostram para mim onde eu preciso melhorar. Muitas vezes nós temos dificuldades de evoluir algumas situações da nossa vida, algumas áreas da nossa vida, porque ainda não entendemos qual é o nosso propósito. Então aqui nós temos a orientação para servir, significa que todo ser humano ele foi criado para servir. Todo ser humano foi criado para servir. Por quê? Todos nós temos necessidades que, na maioria das vezes, elas são atendidas pelo outro. Então, você tem necessidade que é atendida por mim, eu tenho necessidade que precisa ser atendida por você. Por exemplo, aqui é um trabalho, uma realização, mas eu preciso de você para que eu me sinta realizado. E assim vice-versa. Você precisa desenvolver um conhecimento, você precisa de mim para que eu passe o conhecimento. Então, nós sempre estamos aqui, precisamos um do outro. Então, a nossa orientação para servir é justamente isso. Entendermos que nós precisamos servir, que a sociedade, que a humanidade ela foi criada, ela está aqui nesse universo para que possamos servir um ao outro. Ah, mas eu sigo fulano e esse fulano não me serve. Não importa, continua servindo. Uma hora ele vai entender que ele precisa servir, ou ele vai servir ao ser
a terceiros. Então o A serve ao B, o B serve ao C, o C serve ao A, e assim todos vão servindo. Então quando nós entendemos que o nosso propósito é servir, fica mais fácil entendermos que precisamos desenvolver todas essas habilidades emocionais. Porque muitas vezes nós vamos nos deparar com pessoas que nós não queremos nem ter por perto. Mas se nós tivermos essas habilidades emocionais para desenvolver essa inteligência emocional, saber lidar, entender o sentimento do outro, nós não vamos deixar de fazer a nossa orientação de servir, que é nosso papel na humanidade. O que fazer depois que você entendeu o seu propósito? Depois que eu entendi o meu propósito, o que fazer? Eu vou passar um vídeo aqui explicando um vídeo que vai ilustrar qual o próximo passo depois que você entender qual o seu propósito na humanidade. Servir é diferente de ser visto. O que fazer depois que descobrir o seu propósito? Então eu tenho um vídeo aqui do John Maxwell, acho que essa é a pronúncia, John Maxwell. Ele vai deixar bem claro qual o próximo passo depois que nós entendermos o nosso propósito. Servir é diferente de ser visto, por quê? Porque eu vou servir a humanidade porque há necessidade, é um propósito de servir. E não porque eu quero ser visto, não porque eu quero me aparecer, não por vaidade, mas sim porque eu entendi que o meu papel é servir. Ok? Então vamos assistir um vídeo aqui e vamos entender melhor o que fazer após descobrirmos qual o nosso propósito. So ask yourself the question, what am I doing to get better? Então pergunte, o que eu estou fazendo para melhorar? Growth is not an automatic process. Crescimento não é um processo automático. If we are going to grow, it is because it is intentional. Se nós vamos crescer, é porque este crescimento deve ser intencional. We have to grow on purpose. Nós temos que fazer isso de propósito. I am so excited about so many young people here. Estou muito feliz de ver muitos jovens aqui. I was 26 when I had a life-changing principle enter into me. Eu tinha 26 anos de idade quando entendi um princípio de liderança que mudou minha vida. I was having breakfast with another leader and he asked me this question. Eu estava tomando café com outro líder e ele me fez a seguinte pergunta. John, what are you doing to grow yourself? Ele disse, John, o que você está fazendo para crescer? I didn't have an answer. E eu não tinha uma resposta. In fact, I was frustrated. Na verdade, eu fiquei muito frustrado. I didn't know that I was supposed to continually personally grow. Eu não sabia que eu precisava continuar a me desenvolver. And so I tried to answer him in an evasive way because I was embarrassed. E eu tentei responder de uma maneira meio vaga. I told him how hard I worked, Eu disse, mas é muito difícil. what my daily schedule was. Mas minha agenda é lotada. And I talked for 15 minutes. E eu falei por 15 minutos. And I was like a plane circling an airfield trying to come in for E landing. eu era como um avião que estava circulando, And I'm going around and around and indo, around. voando. And finally I ran out of gas. E aí, de repente, acabou minha gasolina. And I landed the plane. E eu aterrissei aquele And avião. as soon as I quit talking, he looked at me and he said, E depois que eu parei de falar, ele olhou para mim e disse, John, you don't have a personal growth plan, do you? ele falou, John, você não tem um plano de crescimento, você tem? And I said no. Ele disse, não. That day changed my life. Esse dia mudou minha vida. I went home and I sat down with my wife Margaret. Eu voltei para casa e conversei com minha esposa And Margareth. I said, today I heard somebody talk about if I'm going to get better, it's going to have to be intentional. E hoje alguém me disse, Margareth, se eu preciso melhorar, isso tem que começar comigo. And I don't even know what a personal growth plan is, E eu nem sei o que é um plano de crescimento, but I'm going to find out. mas eu vou aprender sobre And when I isso. find one, I'm going to develop it for myself. E quando eu aprender, eu vou aplicar isso na minha vida. That was in 1973. E isso aconteceu em 1973. And for 30 plus years, I have been on a personal growth plan. E por nos últimos 30 anos eu tenho estado nesse plano de crescimento pessoal. And I want to take a moment and share with you two things that will help you to grow yourself. E eu quero compartilhar com você duas coisas que vão ajudar você. Number one, Em primeiro lugar, find your strength zone or your giftedness. encontre as coisas que você faz bem, que você tem dons e é bem In capacitado. other words, find out what you're talented in.
Descubra o que você tem talento. what you are spiritually gifted for. Descubra quais são os seus dons espirituais. Because in that area, that's where you want to grow and learn. Porque são nestas áreas que você quer continuar crescendo. And make a commitment when you find your strengths Quando você encontrar os seus pontos fortes, that you are every day going to work on increasing those strengths and getting better. e que todos os dias você vai trabalhar para que você se torne melhor ainda. For example, if you love leadership, Por exemplo, se você gosta de liderança, I was having a conversation with a young man today named Robert. eu estava conversando com o jovem Roberto hoje, And Robert said to me, several years ago, I picked up your book, John, Developing the Leader Within You. e ele disse: John, eu li o seu livro anos atrás. And as I read that book, something moved within me. E ele disse: algo mudou no meu coração. And I realized that I wanted to be a leader. E eu entendi que eu queria ser um líder. And he said, I began reading all of your books on leadership. Então eu comecei a ler todos os seus livros de Today, this liderança. young man is one of the finest leaders in Latin E America. esse jovem é um dos líderes mais destacados na América Latina. So find your strengths up. Então descubra quais são os seus pontos Find the things fortes. that you do well Encontre as coisas que você faz bem. and focus on growing in those areas. E focalize em crescer nestas áreas. Number 2, Número 2. every day, Todos os dias. read, reflect, and write on what you're learning. Leia, reflita e escreva sobre o que você está aprendendo. In other words, every day in the subject of leadership, Por exemplo, na área de liderança, I read about leadership. eu leio todos os dias algo sobre And I not liderança. only read every day on the subject of leadership, Não somente eu leio todos os dias sobre esse assunto, I reflect on what I read. eu começo a refletir, a meditar sobre aquilo que eu li. And I not only think about what I read, Não somente eu penso nisso, but I get my notepad out and I write what I learned. e eu começo a escrever aquilo que eu aprendi. And I do this every day. E eu faço isso todos os dias. Somebody said to me the other day, he said, John, you've written over 50 books. Alguém disse: John, você já escreveu 50 livros. How did you do that? Como é que você fez isso? One word at a time. Uma palavra de cada vez, por vez. Every day I read. Todos os dias eu leio, Every day I reflect. todos os dias eu reflito nisso. Every day I write. Todos os dias eu escrevo. You say, John, what do you mean every day? Mas como é que você diz todos os dias? I mean every day. E eu digo todos os dias. Do you mean 6 out of 7 Você days? quer dizer 6 dos 7 dias da semana? No, I mean every day. Eu digo não, todos os dias. Every day. Todos os dias. You cannot accomplish as much as you think you can in a short time. Você não pode alcançar tanto que você precisa alcançar num período tão curto, But you can accomplish more than you think you can in a long time. mas você pode alcançar mais do que você imagina num período extenso. And I am at the stage in my life E eu estou num ponto na minha vida where all the things I have read, que todas as coisas que eu li, all the things I've reflected on, todas as coisas que eu tenho all the refletido, things I've written, todas as coisas que eu they have escrevi, begun to compile e essas coisas começaram a and acumular they've begun to compound e começaram a crescer and mais they've begun to grow. e começaram a crescer. And you would think that after a while I wouldn't have anything to write on. E você podia imaginar, puxa, acho que ele não tem mais But nada para escrever. I have more books to write that I haven't written today than I did when I started. E eu tenho mais livros para escrever hoje do que quando eu comecei a escrever. When I wrote my first book, I could hardly write my first book because I didn't have enough to say. Quando eu escrevi meu primeiro livro, eu tinha pouquíssimas coisas para Now falar. that I've written 57 books, I have 7 more books inside of E me. eu já escrevi 57 livros e tenho mais 7 ainda para escrever. They're saying, let me out, let me out. E eles estão dizendo, eu quero sair, eu quero sair. I want that to happen to you. Eu quero que isso aconteça com você. And it will. E It will. vai, If se every day you read, você ler todos os dias, every day you reflect, refletir todos os dias and every day you write. e escrever todos os dias. Muito bom. Então, aqui fala a respeito do seu propósito. Quando ele descobriu o seu propósito, que é servir, ele escolheu ser líder para que ele sirva. Você pode escolher, se o seu propósito é servir, você pode escolher ou qualquer área que você vai servir à humanidade. Ele escolheu servir como líder e o que ele faz todos os dias para estar cada dia melhor, cada dia servindo melhor, sendo um líder melhor.
todos os dias praticando o seu propósito de vida. E para encerrar esse tópico inteligência emocional, deixo aqui uma frase do Denzel Washington, muito importante, muito inspiradora. Não aspire as pessoas a ganharem a vida, aspire as pessoas a fazerem a diferença. Espero que tenham gostado. É uma aula simples, um conteúdo bem enxuto. Se você se identificou com esse material, se identificou com esse tema, peço que se aprofundem, se dediquem e evoluam a cada dia. Até o próximo módulo.